Hoje estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 27, que diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. A grande ideia da mensagem de hoje é a seguinte: sabemos que somos de Deus quando o mundo nos odeia. Na última mensagem, irmãos, nós falamos que Jesus ele é a videira verdadeira e nós, os ramos presos na videira e que o Pai Celestial é o agricultor. As palavras de Jesus foram dirigidas para aqueles que pela fé foram enxertados na comunidade de Deus. Por isso foi que Jesus disse: frutificai-vos e permaneçam em mim. Ou seja, mantenham-se ligados a mim. Jesus também deixou claro a necessidade de o obedecermos, de amarmos as pessoas e de confessarmos o seu nome. Quem permanece em Deus desfrutará da paz e alegria do Senhor. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, não permanecer no Senhor traz consequências neste mundo e na eternidade. Ou seja, ele não terá a paz e a alegria aqui neste mundo e sofrerá também eternamente. Jesus disse que quando não se produz frutos, é preciso limpar os galhos e levantar aqueles que estão sufocados para darem frutos. Mas se ainda assim permanecerem sem dar fruto, precisará ser cortado. Cortar não significa perder a salvação, irmãos, mas sim ser tratado por Deus. Foi por isso que Paulo disse que os crentes de Corinto estavam doentes. Texto lá de primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 30, ele diz: por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Paulo não estava se referindo à morte ou à doença física, mas à condição espiritual de cada um daquela igreja. Ou seja, se não permanecermos em comunhão com o Senhor, viveremos uma vida cristã como um morto ou como alguém que está doente. E é essa a menção do apóstolo Paulo à igreja. No verso 18, nós temos a expressão de João 15: se o mundo os odeia. E no verso 19, temos a citação por 4 vezes da palavra mundo, que no grego é a palavra cosmos. Essa palavra ela tem o sentido de uma ordem mundial oposta a Deus, a sua palavra, aos seus seguidores, aos seus filhos. Os métodos do cosmo não são compatíveis com os métodos que Deus determina para a sua igreja, para os seus filhos. E dentro dessa ordem mundial, existem as pessoas que Deus também chama de mundo. Na expressão do verso de número 18, se o mundo vos odeia, Jesus está dizendo que são as pessoas que estão no mundo que fazem parte deste sistema que vos odeia. Por exemplo,
lá em João 3,16, um texto conhecido de todos nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, etc. Isso significa que ele amou as pessoas que estão neste mundo que é hostil a ele e aos seus. No verso 18 ainda, Jesus diz: sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Mais à frente, ele disse que o mundo também odiou a seu Pai. A postura do mundo, ela é de hostilidade para com Deus. No verso 21, Jesus adverte aos seus discípulos: farão isso com vocês por causa do meu nome. O mundo se posiciona tornando-se hostil a cada vez que o nome de Jesus é levantado e defendido por alguém que venha tomar posição ao lado de Cristo. Não se pode falar no nome de Jesus em vários ambientes hoje em dia, nem com várias pessoas alegam que não querem ouvir sobre religião. Em alguns lugares é até proibido falar nome de Deus, Bíblia, religião, igreja, que você é crente, defender a causa do Mestre. Jesus está dizendo, em outras palavras, que o mundo ignora o seu Pai. Por quê? Porque o mundo é incompatível com os valores do Pai. O mundo não aceita um Deus soberano, um Deus justo, um Deus reto, um Deus que é juiz e que julga toda a humanidade, que diga para nós como temos que viver. O mundo quer viver de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio padrão. Jesus está dizendo que esse mundo o rejeitou, rejeitou as suas palavras, rejeitou os seus exemplos, os seus ensinos. Acreditamos que milagres podem gerar fé, mas o que vemos no verso de número 24 é que mesmo Jesus tendo feito as obras que fez, ainda assim o mundo o odiou. Poucos foram os que creram verdadeiramente em Cristo. Este mundo rejeitou o que Jesus falou. Ele permanece até hoje hostil a Deus, a Jesus e a sua palavra. Mas quando foi que iniciou toda essa revolta do mundo para com Deus, irmãos? Para respondermos esta pergunta, temos que ir lá para o livro do começo de tudo, o livro de Gênesis. No capítulo 3, no capítulo da queda, vemos Deus ordenando ao homem que coma de tudo que estava ali no jardim, menos da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não morresse, para que ele não viesse trazer desgraça sobre a sua vida e, consequentemente, sobre a sua descendência. Aquela ordem era apenas uma maneira de Deus estabelecer a liberdade do homem. É como se Deus tivesse dito para o homem: se não comer, terá vida. Se comer, provará da morte e arcará com as consequências, ou com todas as consequências de não me obedecer. O homem, por sua própria escolha, provou da árvore, querendo ser igual a Deus, e foi banido do jardim, sendo amaldiçoado com toda a sua descendência. Os sofrimentos vieram no relacionamento do casal, além de um lançar culpa sobre o outro. Os filhos seguiram o caminho da perversidade. Houve um assassinato entre os seus filhos e a maldade começou, ali houve um start, começou a crescer e ela continua a crescer dia após dia no meio do mundo, no meio da humanidade. Houve um endurecimento cada vez maior do coração do ser humano. Por isso que a cada ano vivido pela humanidade, o homem se distancia mais de Deus. Por causa desse processo de degradação da raça humana, é que Deus estabeleceu um plano de salvá-los, de aproximá-los, de restaurá-los, para que eles voltassem à comunhão perdida lá no Éden. Então, nesse sentido, Deus estabelece 3 propósitos, baseado nesse texto, em um plano salvífico. Primeiro,
propósito é que Deus nos torne igreja. Por todas as Escrituras, vemos Deus chamando pessoas para que façam parte de um povo que se relacione com Ele espontaneamente, desfrutando da sua bondade, tendo em si o caráter dele reproduzido nesta comunidade que ele chama comunidade de amor, que é a sua igreja. É por isso que nos versos 13 e no verso de número 15, ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, nestes versos, vemos que a ação máxima de Deus para alcançar o mundo foi enviar o seu Filho, dando a sua vida para resgatar os perdidos que estão neste mundo. Então, na história, vemos várias vezes Deus fazendo tentativas para reunir um povo em torno de si. No entanto, as características do mundo são de corrupção, de injustiça e de ódio. A situação do mundo é uma situação de caos, de pessoas que estão distantes e cada vez mais distantes do Senhor. A vida é um vazio por desconhecimento deste Deus Criador, sustentador de todas as coisas. O alvo de Deus é que desse mundo ele venha formar a sua comunidade. Por isso é que Deus enviou o seu Filho, que com o seu sangue pagou os pecados de toda a humanidade. Então, nele, todo o pecado foi punido. Ele sofreu toda a condenação do pecado, com o objetivo de que todas as pessoas que creem nele formassem uma comunidade, que é a igreja, a família de Deus. Quando lemos nesse texto que Jesus os tirou do mundo, não significa que os tirou do mundo físico, irmãos. Os seus discípulos ainda estariam no meio do mundo hostil a Deus, mas o que Deus estava fazendo era uma nova sociedade, no contexto desta sociedade hostil a Deus, que é alcançada pela morte de seu Filho Jesus Cristo para ser povo dele, povo separado dele. O alvo de Deus era e é reproduzir uma comunidade no meio deste mundo hostil a ele, que esteja comprometida com ele, assimilando dele o seu caráter e propósito para este mundo hostil. Nós estamos meditando sobre 3 propósitos nesse plano salvífico. O segundo propósito é que o obedeçamos em amor. O alvo de Deus para os seus não se restringe a apenas frequentarmos uma igreja. Relacionar com Deus é muito mais do que isso, do que ser membro de igreja. Há membros de igreja que não sabem o que é ser igreja e também não querem saber. Pensam que igreja é tão somente um prédio. Na verdade, não é um prédio. Deus não habita em prédios, mas habita nas pessoas que Ele chamou e que se reúnem em qualquer lugar em torno do seu nome, em torno da sua bondade, em torno da sua justiça. Estão vivendo em sujeição a Deus aonde quer que estejam. Então, o que Ele espera dessa comunidade? O verso de número 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esta é a ordem de Deus, que essa nova comunidade amem-se uns aos outros. Então Jesus fala por várias vezes aos seus discípulos que eles deveriam amar uns aos outros. Você até poderia, tendo em vista as coisas más que fazem contra você, ter motivos suficientes para não amar as pessoas à sua volta, mas mesmo assim as palavras de Jesus amem, amem. Então Jesus transformou essa mensagem de amor, ou de amar uns aos outros, em mandamentos recíprocos, objetivos. Há nas Escrituras cerca de 26 mandamentos de como devemos nos amar. Por exemplo, saudai-vos uns aos outros. Isso
tem sido um pouco restrito nesse momento de pandemia, no sentido da gente dar as mãos, no sentido da gente abraçar, dar um beijo, mas a gente ainda pode continuar saudando uns aos outros com maneiras formais, mais carinhosas. Talvez você já tenha vivido a experiência de ver uma pessoa e querer evitar cumprimentá-la. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Amar também significa saudar. Outros mandamentos recíprocos: encorajarmos uns aos outros, ou para orarmos uns pelos outros. A Bíblia chega a dizer objetivamente: não vos mordais uns aos outros, ou não faleis mal uns dos outros. Então esses mandamentos servem para regular a maneira como devemos viver com as pessoas à nossa volta, como a comunidade de amor estabelecida pela salvação em Cristo. Então Jesus queria dizer: estou chamando essa comunidade para que a marca número 1 dessa comunidade seja o amor que há entre as pessoas. Quando praticamos o que Deus fala, permanecemos no Senhor, a bênção dele permanece sobre mim, e ele se manifesta a mim, me fazendo provar do seu amor em minha vida. Mas quando ignoro o que ele fala, Deus corta-me fora. O alvo dele é que a comunidade dele, que habita nesse mundo hostil, se ame. João, quando ele escreveu aquelas 3 cartinhas, lá no final da Bíblia, a primeira carta, no capítulo 4, verso 15, ele disse: alguém confessa, e a ideia de confessar é a ideia de professar, a ideia de testemunhar com a cara limpa mesmo, sem medo, sem vergonha. Então, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, aonde quer que esteja, Deus permanece nele e ele em Deus. Em outras palavras, a posição que você assume ou deixa de assumir relativa à pessoa de Jesus no mundo lá fora, esse mundo que é hostil, tem implicações diretas na maneira como como Deus vai trabalhar com você. O relacionamento entre você e a pessoa de Deus. A comunidade que Deus está implantando no meio do mundo não é uma sociedade secreta, irmãos. Não existe filho de Deus, crente, agente secreto. Mas é aquele que toma posição, aquele que assume verdadeiramente a sua condição. Então, na vida dessa comunidade deve haver o que João disse aqui no verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus estava chamando para a obediência, para que a palavra dele permanecesse no coração, na mente, na vida, no testemunho daqueles que realmente o confessaram como o seu Salvador e o seu Senhor. Ao pensarmos em obedecê-lo, podemos cometer alguns erros. Um deles é desobedecer sem saber que estamos desobedecendo. Podemos pecar por ignorância, mas o remédio para o pecado por ignorância está em conhecer a palavra de Deus. Como Jesus disse aos saduceus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E às vezes é isso que acontece com os crentes nos dias atuais. É a Bíblia que me faz conhecer meu próprio pecado, o meu coração. Se eu rompo com ela, se eu deixo de lê-la, se eu deixo de meditar nela, deixo de me alimentar diariamente dela, eu não tenho como discernir que eu estou desobedecendo a Deus. Então, nosso maior problema é com as coisas que sabemos que temos de fazer, mas que não queremos obedecer. Por exemplo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
Não é somente a oração do marido que é interrompida, a própria comunhão com Deus e também com a sua esposa é interrompida quando há uma condição como essa que Pedro está dizendo aqui, quando um não trata o outro, ou ele está falando do marido, quando o marido não trata a mulher como ela realmente deve ser tratada aos olhos de Deus. Evidentemente que isso é recíproco. O Salmo de número 66, o verso 18, ele diz: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salomão resolveu muito bem no final da sua vida as escolhas pecaminosas, erradas que ele fez, dizendo que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Então, se eu não mantenho no meu coração voluntariamente um pecado, ao invés de me livrar dele, ou se eu mantenho, o Senhor não me ouvirá. No caso do relacionamento entre marido e esposa, e isso com certeza trará dor e muito sofrimento para ambos. Nós estamos pensando sobre 3 propósitos nesse plano salvífico. O terceiro é que geremos fruto. É isso mesmo, irmãos. A palavra está no singular e não no plural. O motivo de usarmos fruto e não frutos é porque todas as 9 qualidades citadas por Paulo lá em Gálatas 5, 22 e 23 devem formar uma unidade na vida do cristão. Todas devem estar presentes para que o fruto esteja completo e saudável. A ideia é de completude e de unidade na vida do crente. Então, pensemos, por exemplo, em um cacho de uva. Não aquele lá de Canaã que precisou ser carregado por 2 pessoas. Mas um cacho de uva como a gente conhece hoje em dia. Um cacho com várias uvas. Esse cacho seria o fruto do Espírito e as uvas, as qualidades do Espírito. Então, Paulo parece querer mostrar a importância de todas essas qualidades estarem unidas e ativas na vida do crente, na figura de um único fruto saudável, o cacho de uva. Então, o terceiro propósito no plano salvífico é que geremos fruto. Por isso que a comunidade que Deus está formando no meio deste mundo hostil não pode assumir a identidade desse mundo, o padrão deste mundo. Ela precisa ser uma geradora de fruto para que o mundo saiba quem é a videira e quem é o agricultor. Fomos chamados para sermos seu povo, e como Ele é santo, Ele exige que também sejamos santos. Em outras palavras, mesmo no contexto deste mundo hostil a Deus, a Cristo e a nós, vocês devem ser separados dele, vivendo de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Quando eu ignoro ou desprezo o que Deus está falando, eu terei como consequência o rompimento da comunhão com Deus e com a igreja de Cristo. Isso é algo que tem ocorrido muito nessa pandemia. As pessoas, devido a toda a questão econômica, estarem tendo que trabalhar muito e que a gente até entende porque precisam manter os seus lares, mas deixam de lado aquilo que vai fortalecê-las, que é a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, assistir mensagens, participar dos cultos de alguma forma, ler devocionário, fazer aquilo que um cristão deve fazer, estar sempre em comunhão com Deus e com a sua palavra. Então, o alvo de Deus, com a sua disciplina aplicada a nós, é nos conduzir a uma vida de piedade e fidelidade a Ele. Por outro lado, há algumas consequências que recebemos por obedecermos a Deus. Por exemplo, o verso 11 aqui, ele diz: eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa é a consequência, irmãos, de estarmos ligados, estarmos em comunhão com Deus e com a sua palavra. Então, quando eu estou em obediência a Deus, amando as pessoas à minha volta, demonstrando Cristo a elas,
temos Deus presente em nós, amando esse relacionamento e nos visitando com alegria e com paz. Ele disse para seus discípulos que deste modo responderia às suas orações, porque eles estariam em comunhão perfeita. Quando estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos providenciar paz e alegria. Geralmente temos a ideia de que fruto é apenas levar pessoas à conversão a Cristo, mas fruto é tudo que produzimos na obediência à vontade de Deus. A melhor forma de levarmos as pessoas ao conhecimento de Cristo é vivendo as qualidades do fruto do Espírito Santo, sendo um testemunho vivo do caráter de Deus. Agindo assim, irmãos, certamente, como Pedro diz lá em 1 Pedro 3,15, as pessoas elas vão indagar a razão da esperança que há em você viver da forma como você está vivendo. No início eu disse que sabemos que somos de Deus quando o mundo nos odeia. Sabemos por causa da forma como o mundo nos enxerga. O verso 19 diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. O mundo não tem apreciação pela igreja. O mundo não tem apreciação pelos crentes em Jesus, por aqueles que divulgam, por aqueles que seguem o padrão estabelecido por Deus. Ela sofre ataque de todos os lados, de todos os tipos. As leis deste mundo oprimem a igreja. Não podemos, na condição de igreja de Cristo, tentar fazer as pazes entre o mundo e Deus. Podemos levar a paz de Deus ao mundo, mas não podemos abdicar de certas posições, nem assumir novas condutas com o propósito de conciliar Deus e o mundo. O único elemento capaz de estabelecer a paz entre Deus e o mundo é a morte de Jesus. Não podemos manter um comportamento compatível com o caráter de Deus, tendo um comportamento de acordo com o que o mundo vive e pensar que manteremos o nosso relacionamento com os dois. Não há como servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não é isso que Deus quer, pois Ele chamou o seu povo para viver conforme a sua vontade. O mundo rejeita Jesus. E quando a igreja é de fato igreja, ou seja, quando ela vive dentro da vontade de Deus, quando ela reflete o caráter e os propósitos de Deus, ela sofrerá oposição, porque o mundo a odeia. No verso de número 26, vemos aqui uma reação de Jesus quando disse que o odiaram sem motivo. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Apesar da hostilidade do mundo, Deus não desiste. Além de ter mandado seu Filho para morrer pelo mundo, e ainda que o mundo permanecesse hostil, ele disse: eu mandarei o Espírito Santo que continuará a fazer a minha obra. O Espírito faz o trabalho de conscientizar o mundo dessa hostilidade a Deus e a sua palavra e aos seus. O verso 27 ele diz: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Apesar da hostilidade do mundo, o plano de Deus para nós não envolve assumirmos uma posição defensiva ou até mesmo ofensiva em relação ao mundo. Deus ama o mundo e nos alcançou com um propósito de semearmos neste mundo. Deus nos salvou, mas continua com o seu plano de salvar as pessoas que estão no mundo, aquelas que estão à nossa volta, ao nosso convívio. Essa é uma questão de vida ou morte. Ele quer que alcancemos o mundo, e isso está no DNA de Deus.
não pode ser desassociado da sua vontade, do seu padrão, dos seus princípios. Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Fomos chamados por Deus, igreja, irmãos. Mais do que isso, fomos convocados por Ele para vivermos de acordo com o seu caráter, expressando neste mundo os propósitos dele. O alvo do nosso Deus é ter uma comunidade com uma relação viva e genuína a Ele, em que o obedecemos e o amamos, de maneira que testemunharemos para as pessoas que estão fora da igreja, que estão no mundo. Se você tem provado disso, sabe do que eu estou falando. Se ainda não, esse é o caminho para provar da paz, da alegria e do amor de Deus na maior profundidade. A intimidade dele é para quem o leva a sério. Que Deus nos abençoe, nos fazendo odiados pelo mundo, é isso mesmo que eu estou dizendo, por vivermos as palavras de Cristo, pois o mais importante nessa vida é sermos amigos de Cristo e não do mundo, porque este nos odeia. Amém?